Nós assistimos a uma realidade muito difícil, com um aumento brutal da inflação, um aumento do custo dos fatores de produção, uma perda de poder de compra acelerada e, no entanto, a proposta de orçamento que o Governo nos traz é insuficiente e favorece até o empobrecimento. E isso é verdade na análise geral do orçamento, é verdade também na análise específica do orçamento para o setor da agricultura. Porquê? Porque parte de um pressuposto de que a responsabilidade do Governo, do modelo económico que tem promovido, não tem qualquer papel no aumento da inflação. Isso não é verdade. É verdade que a guerra tem um papel no disparar da inflação, mas dizermos que ele é único e exclusivo é errado, porque nós vemos que, por exemplo, no setor da alimentação, da grande distribuição, no setor energético, os lucros avultadíssimos das grandes empresas desses setores acontecem exatamente ao mesmo tempo que os preços disparam e exatamente ao mesmo tempo que a larga maioria da população empobrece. E por isso há aqui vencedores e aqueles que ficam para trás. E o Governo, ao permitir estes abusos, tem deixado que o modelo da agricultura, o modelo da economia, permeie quem tem não uma visão estrutural e dinâmica, mas sim uma visão parasitiva desta realidade. Nós olhamos para a realidade dos trabalhadores e vemos que eles estão a pagar muito mais pela alimentação. Ao mesmo tempo, os trabalhadores da agricultura continuam a receber muito pouco da riqueza que geram. E qual é a resposta do Governo perante este quadro económico? Reforça o modelo atual da economia que já não está a responder. Um modelo que tem um pilar de insustentabilidade ambiental, porque quer aumentar a produtividade, mas como? Aumentando a área de regadio. Ora, se o país terá sempre e precisará sempre de regadio, a questão que se coloca é de quanto e para quê. Nós temos espécies tradicionais no território nacional, como as oliveiras, como as amendoeiras, que antes não existiam no regadio, mas que agora são regadas e cultivadas em modo super intensivo. E também temos espécies novas, como por exemplo o abacate, que está a ser instalado no Algarve com enormes quantidades de água e que a tornando ainda mais insustentável a região do país que mais dificuldade tem para aceder a esse bem incontornável à vida que é a água. E por isso, enquanto o território nacional é alvo de seca, enquanto o Estado espanhol quer fechar a torneira dos rios, o Governo insiste que este modelo é sustentável, quando o que nós estamos a ver é que o modelo da agricultura de qualquer dos lados da fronteira se começa a prestar como insustentável. É um modelo que se destrói a si próprio, que precisa de imensa água para existir e que provoca ainda mais escassez e maiores dificuldades para a sua existência. E, claro, para garantir o abastecimento regular da água. E sobre esta matéria, permita-me uma pergunta muito direta. Qual a posição da Sra. Ministra sobre o denominado projeto Tejo, que pretende ver no leito do Tejo, ao longo do seu curso, a inclusão de um conjunto de barragens e açudes claramente colocado em causa a sustentabilidade ambiental de toda uma região? Eu pergunto-lhe qual é a posição da Sra. Ministra sobre essa matéria. Mas o modelo do Governo tem também insustentabilidade social, porque se essa solução é aumentar a competitividade fazendo mais do mesmo, que é mais agricultura intensiva e de regadio, não tem uma única linha sobre questões essenciais de competitividade e produtividade. E ambas estão no foco da repartição de riqueza. Em primeiro lugar, coloca a grande maioria dos fundos da PAC na mão dos grandes agricultores e da agricultura industrial. E, em segundo lugar, são as grandes superfícies comerciais, Continente, Pingo Doce, que têm apresentado lucros milionários, que ficam com grande parte dessa riqueza. E isso é ainda mais evidente agora, porque essas empresas, essas superfícies comerciais, aumentaram, fizeram disparar o preço e o abuso é visível a olho nu. Mas se isso acontece na grande distribuição, as margens dos agricultores, dos grandes, mas particularmente dos pequenos e médios agricultores, está a ser cada vez mais esmagada. Porque são estas empresas que, detendo os canais de distribuição, conseguem impor o preço. E nós vemos, noutras regiões, uma salvaguarda da estrutura de preços ao longo da cadeia de produção. Mas vemos que, da parte do governo português, parece não ter a vontade de ter o braço, a capacidade de ter a força para usar o seu braço legislativo e executivo junto a estas grandes superfícies. E pergunto se manterá as coisas como estão ou se garantirá que outros modelos possam garantir essa salvaguarda da repartição da riqueza, quer aos pequenos e médios agricultores, quer também aos trabalhadores da agricultura, que nós vemos que são muitas vezes mal pagos, muitas vezes tratados de forma subhumana, muitas das vezes vítimas de crimes. Os objetivos que o Governo diz querer atingir com a sua política agrícola, fixar as populações em áreas rurais,
É por isso que não são atingidos. Não foram, não são e não serão. Porque não há riqueza a ser distribuída e a partir do momento em que essa riqueza não é distribuída, é concentrada, nós não conseguimos fixar as populações no interior, não conseguimos dar garantias de futuro a quem se quer dedicar à atividade agrícola. E isto porque também a aposta no modelo de agricultura de mão de obra intensiva é aquela que se baseia na exploração máxima. E por isso, Sra. Ministra, há aqui uma realidade que claramente o Governo não quer mudar e que ela é nefasta para o nosso país. Ainda na repartição de rendimentos, na fixação de populações em áreas rurais, nada é feito para a associação e criação de processos de transformação secundários, garantindo mais emprego e criação de riqueza no local. Ou então a valorização de produtos agrícolas endógenos, que tenham regiões mais diferenciadoras, ou os seus subprodutos. E esse investimento, sim, criaria riqueza. É que criaria a riqueza, a distribuição de riqueza, a criação de mais-valia na cadeia de produção e a fixação de populações. E nós, sobre esta matéria, não vemos o Governo a colocar isto como uma prioridade estrutural. Para terminar, a economia real, e nós ouvimos muitas das vezes esta frase ou esta ideia da parte da direita, em particular da Iniciativa Liberal, mas não só, não pede uma baixa de IRC. Em particular, os pequenos e médios agricultores não pedem uma baixa de IRC. O que eles pedem é que os custos de produção, e em particular a energia, não lhes retirem a capacidade de preparar o seu futuro. E desse ponto de vista, o Governo teima em não ter uma voz que os defenda junto dos grandes grupos económicos. Com isto termino.